Oi, galera, sejam bem-vindos ao meu primeiro react. Hoje a gente vai reagir a um debate da Ingrid Silveira contra Lolis. Contextualizando, é um debate sobre se aborto é questão de saúde pública ou não. O debate inteiro está disponível no Instagram da Ingrid Silveira, que é Ingrid Silveira BR. O arroba do Lolis eu não sei. No debate está presente os dois e mais dois moderadores. Um eu conheço, é o Gabriel, o outro não sei nem o nome. E é um debate de 1h30 quase, acho que é 1h30. Mas eu resumi em cerca de 10 minutos e eu vou reagir a esses 10 minutos, pontuando coisas que eu acho importante falar. Vai ser espelhado aqui para vocês o debate e vocês vão conseguir ver comigo. Mas eu quero saber de você, Elas, o que é saúde pública, né? Porque tem uma definição. Inclusive, eu anotei até mais de uma aqui, só para eu saber se está batendo. Mas o que é saúde pública e por que o aborto Perfeito, é vamos questão de aí saúde então. pública? O que é saúde pública? Primeiro a gente tem que pensar o que é saúde, né, Ingrid? Né? Você falou no seu vídeo que saúde pública é promover bem-estar das pessoas. Qualidade, qualidade de vida, Qualidade assim, de vida que eu qualidade falei. de vida é função do Estado como um todo, né? É segurança, é saúde, é educação. Qualidade de vida não é saúde, né? Mas enfim, tudo bem. Aí você começou falando que é qualidade de vida e eu te falo exatamente isso. Qualidade de vida, o negócio é o seguinte: o que é saúde pública, né? Então, saúde, você tem algumas definições. Aí, durante alguns anos, as pessoas acreditavam que ter saúde era você não ter doença. Então, o pessoal falava, se você é saudável, você não tem doença. E aí, hoje a gente avançou como sociedade, a gente percebeu que, na verdade, é você ter uma boa, não só uma boa saúde na sua questão física, mas questão emocional, social, psicológica. Então, assim, o que seria uma saúde pública? Seria um conjunto de ideias, conjunto de práticas do Estado, conjunto de práticas do Estado para promover essa saúde social, psicológica, de uma forma geral. Aqui, Ingrid, eu queria que você perguntasse. Então, basicamente ele não respondeu ao certo o que é saúde pública. Ele enrolou um pouquinho, mas ele pontuou que é conjunto de ações para promover bem-estar físico, mental e social. Não diretamente ele falou isso, mas deu uma passada por cima, que é sim uma definição dada pela OMS do que é saúde pública, né? O bem-estar físico, social, psicológico, mental, essas coisas. E não necessariamente é só a ausência de doenças e infecções e tudo mais. No final, eu sou estudante da área de saúde também, a gente aprende que ninguém é saudável. Se você tem uma miopia, por exemplo, você já não está em estado pleno de saúde. Então, saúde pública seria medidas do Estado para promover bem-estar físico, social, mental, essas coisas. De uma forma geral, aqui, Ingrid, eu queria que você respondesse aqui pra gente. O que é o aborto? Só rapidamente aí, tipo, pode ser bem sucinta, não é nada. Só o que é o aborto para o pessoal da sua live aí entender. É a mãe tirar o seu filho dentro do ventre. Sua mãe matar o Matar. seu filho dentro do ventre? Tipo assim, seja mais específica. O que é filho? Como assim a mãe matar o filho dentro? Primeiro, fala para ela responder de uma forma bem por cima, né? E ela respondeu bem por cima. A mãe matar o filho no ventre. Verdade. Aí agora ele vai começar a questionar ela para que, espremendo, para que ela caia, né, na falácia dele, porque ele quer a definição da OMS. Ele não quer uma definição por cima, ele quer a definição da OMS, a definição dos órgãos de saúde. O bebê, quando a mulher está grávida, ela interrompe a gravidez, seja por um remédio, seja Então, numa vamos lá, clínica. Ingrid. Isso é um aborto. Pra gente, Aqui ela responde um pouco mais técnica, vamos dizer assim. aborto é a interrupção da gestação até a 22ª, antes da 22ª semana. Ou quando o feto tem menos de 500 gramas. Tá bom? Isso é uma... Aí ele vem, fala a mesma coisa, só que aí define a semana e tudo mais, que é definido também nas normas técnicas brasileiras, também na OMS. Porém, o aborto não seria muito bem assim, porque senão não teria aborto depois da 22ª semana. O que existiu no Brasil, existe em lugares do mundo e tudo mais. Bom, isso é uma definição, claro. Essa é uma definição que a gente usa na medicina.
ignorante, você não sabe o que é. Então você não sabe o que é o aborto, você não sabe a aplicação do aborto. Então, assim, você vira e fala assim, matar bebê. Na barriga a gente não tem bebê, a gente tem feto e embrião. É matar feto ou matar embrião? Aí, agora, ele vai vir com a questão dela que ele vai pedir para ela definir o que é feto e embrião, sendo que muitas pessoas não sabem direito a diferença, se tem diferença, e qual que é o estágio, né, dessas nomenclaturas. Porque nada mais é que embrião, feto, bebê, criança e tudo mais são estágios da vida humana. Você sabe a diferença de feto e embrião? Que milhares de mulheres chegam em postos de saúde com hemorragia por terem feito aborto. Ok, aqui vai mudar o assunto, porém, ela não soube responder, né? Nada mais é que embrião é a nomenclatura dada antes das 9 semanas de gestação e feto é depois das 9 semanas de gestação até o nascimento, que aí vai ser chamado de bebê. Porém, para uma facilidade de entendimento da população em geral, mesmo dentro da barriga é chamado de bebê. Que milhares de mulheres chegam em postos de saúde com hemorragia por terem feito aborto clandestino em casa. Isso aqui no Brasil, né? Qual que é o dado disso aí, por favor? Milhares, é isso, milhares... isso mesmo. Eu vou te dar o dado. A cada 1 milhão de... Gente, prestem atenção no que ele vai falar, porque, assim, eu já vi dados fora do comum, mas eu nunca vi um dado igual ele deu. Aborto no Brasil, 250 mil abortos precisam de internação. A gente está falando de 1/4 de aborto. Isso é data SUS. A cada 1 milhão, 250 mil precisa de internação. O aborto no seu dado mais bonzinho aí, Olha acontece isso. 1 milhão por... acho que é 1 milhão por ano. No seu dado mais real, é 5 milhões por ano. Onde ele pegou 5 bilhões por ano? Eu acho que nem se eu quiser pesquisar no Google eu vou achar isso. Eu vou pesquisar agora. Agora, peraí. Como eu já imaginava, eu não achei. Mas eu sei da onde ele tirou 1 milhão de abortos. 1 milhão de abortos vem da metodologia do Alan Guttmacher, do instituto dele, que, aliás, o Alan Guttmacher é declaradamente eugenista. Porém, contudo, todavia, entretanto, a metodologia desse instituto é totalmente falha e eu posso apontar alguns erros que estão mais especificados no livro Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades, que o Gabriel, no final do debate, eu não vou deixar aqui, mas se vocês forem acessar o debate, ele vai indicar esse livro, porque ele é um livro muito, muito bom, né, em toda a questão do aborto. E ele aponta alguns erros da metodologia do Alan Guttmacher. Entre eles, a fórmula matemática, que ele coloca um percentual de 12,5% para erro, né, do DataSUS. Isso estaria indicado lá em 1990, esse erro, né? 30 anos depois, a metodologia do DataSUS, os dados teriam melhorado, né? Mas mesmo assim, essa fórmula é usada nos dias de hoje. Outro erro é que ele considera os dados, né, de internações de abortos legais. Ele também, outro erro, ele fala que 25% das internações são abortos espontâneos e o resto seria abortos cometidos. Da onde ele tira isso? De um dado de 1970 da Califórnia, né? Um estado onde já havia legalizado o aborto na época e nada a ver com o Brasil. Outro erro é que eles, numa entrevista, eles entrevistaram e pessoas que falavam que, quer dizer, o entrevistador que falava que possivelmente a pessoa não fez um aborto ou estava em uma gravidez indesejada, caía dentro dessa fórmula e aumentava essa fórmula. E ele também colocou um ponto que toda essa fórmula deveria ser multiplicada por 5, porque eles achavam que a cada uma mulher que era internada, 5 não eram internadas e faziam o aborto. Sendo que uma pesquisa da Débora Diniz,
que é mais brasileira, vamos dizer assim, não é tanto americanizada, coloca esse fator em 1,8%, né? 55% das mulheres não seriam ou seriam hospitalizadas. E o dado dela é bem menor, 503 mil mulheres no ano de 2016, no caso, ou seja, 500 mil por ano, mais ou menos. É metade do número do Instituto Alan Guttmacher. E o Lolis aumenta esse número para 5 milhões. Eu realmente queria saber de onde ele tirou esses 5 milhões, porque eu não faço ideia. Então, assim, o negócio é o seguinte, se você quiser levar o dado mais, sabe, mais bonzinho, tá? O dado mais bonzinho fala que acontece 250 mil internações por causa de aborto, tá ligado? Então fala aí pra gente o que é o aborto, né? O que é aborto não, quando começa a vida, por que você acredita que a vida começa lá onde você acredita, eu não sei onde é, e por que outras pessoas não podem acreditar? Dá um parecer pra gente, assim. Ele mudou de assunto. Cara, eu tava te questionando sobre dados, você já mudou de assunto, mas tudo bem. Vamos lá que eu vou responder a sua pergunta. Pra Ingrid aqui, e por coisas que eu li, a gente sabe que não há um consenso, né, na ciência de quando... Mentira. Tem um consenso. Porém, existe cientistas que não concordam. E eu tenho um vídeo sobre isso. Eu não vou repetir aqui, vocês que procurem. Quando começa Não, perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Não... Tô errada? Tá. Não tem um consenso. Então, basicamente, eu respondo essa sua pergunta falando o seguinte. A mera existência de dúvida te dá o dever moral de ser contrário ao aborto. Acabou? Simples, só isso. A grande questão é a seguinte, né? A dúvida é para quem? Essa é uma ideia bem filosófica, assim, porque assim, a mera existência de uma dúvida, né? O pessoal usa muito aquele exemplo do, porque se tem um prédio, a gente vai demolir um prédio e a gente vai estar prestes a apertar o botão. A gente vai apertar o botão, porque se demolir, se tiver uma pessoa lá dentro, se tiver a possibilidade de ter uma pessoa lá dentro, a questão é a seguinte, Ingrid, se você existe essa possibilidade, você sobe no prédio, dá uma olhada e vai embora. Eu vou te dar um outro exemplo. Por que isso aí não é desse jeito? Primeiro assim, né? A gente não vai conseguir ter certeza nunca. Não vai ter certeza nunca. Então a gente precisa escolher os melhores argumentos. Então assim, vou te dar um outro exemplo. Tem muita gente, por exemplo, você é cristã, eu sou cristão, a gente acredita que tem Deus, que existe Deus. Beleza, existe Deus lá no céu. Todo mundo vai começar a seguir as práticas que os cristãos falam que tem que seguir, porque e se tiver Deus? Então assim, não, as pessoas não fazem isso. As pessoas falam, cara, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, tá? Então o negócio é o seguinte, a gente tem que se basear no que as principais autoridades do tema acreditam, Ingrid. Então, por exemplo, Ele usou uma falsa equivalência usando religiões deístas com dúvida se tem vida ou não, né? Não faz nenhum sentido, porque religião é uma coisa que não se discute. Mas a vida, a gente se discute. Ele usou a questão do prédio lá. Você entra e vê se está vivo. Exatamente igual o embrião. A gente vê num ultrassom, por exemplo, se ele está vivo. Se ele estiver morto, é aborto espontâneo, né? Acontece isso. Mas se ele estiver vivo, ele vai continuar a sua vida, né? Se desenvolvendo. É óbvio. Mas, enfim, vamos continuar. Academia Nacional de Medicina, 12ª semana. Vamos lá. Conselho Federal de Medicina, 12ª semana. Então, assim, a gente tem que pegar as autoridades brasileiras. O que as autoridades brasileiras estão falando? Conselho Federal de Medicina, o que eles falam? 12ª semana. Eu acho 13ª, inclusive. Eles falam 12ª. Eu realmente queria saber aonde que ele viu isso, porque eu acessei os sites do Conselho Federal de Medicina, da academia, e eu não achei eles falando que a vida humana começava na 12ª semana. Mas, às vezes, ele tem acesso a documentos que eu não tive. Para ser bem cauteloso. Então, assim, tipo, se a gente não vai... Então, se você não concorda com isso, você tem todo o direito. Agora, a gente tem que dar liberdade de... Se as autoridades estão falando 12ª semana, acho que as pessoas devem ter o direito de escolher qual semana elas acreditam. A pergunta é por que eu acredito no que eu acredito? Eu posso responder. Por que eu acredito nisso? É uma linha de raciocínio muito básica. Quando que a vida... Olha só a linha de raciocínio dele. Acaba. Acaba quando para de bater o coração? É isso? Ou o cara que teve um choque lá e teve uma parada cardíaca no jogo de futebol americano essa semana, ele morreu? Ele acabou? Não tem mais? Ou ele recebeu um desfibrilador e voltou à vida? Ele voltou à vida, quer dizer que a vida dele não acabou. Agora, se uma pessoa tem morte cerebral
ela volta à vida? Você conhece algum caso de alguém que voltou à vida? Não. Você pode orar na igreja 48 anos. Não tem nenhum caso de alguém que voltou à vida. Não tem nenhum caso de alguém que morte cerebral e voltou à vida. Ah, teve um caso lá, teve um estudo que apontou que teve um cara que recuperou o metabolismo de algumas células. Não voltou à vida. O cara não retomou consciência, o cara não retomou centro respiratório, o cara perdeu o bulbo do tronco encefálico, ele não tem mais respiração. Ele morreu, tá? Enfim. Então, por que eu acredito que a vida começa na 13ª semana, mesmo sendo um cristão, velho? Olha que choque para vocês. Porque, do mesmo jeito que a vida se termina no fim do cérebro, para mim se inicia no primeiro impulso cerebral. Quando acaba o último impulso cerebral, essa pessoa, infelizmente, faleceu. E quando acontece o primeiro impulso cerebral, para mim essa pessoa nasceu. Prestar atenção, né? A fala dele é um argumento não sequitur, ou seja, uma conclusão não lógica de que o final da vida define o início da vida. Porque o início da vida não pode ser o marco da morte. Essa frase é o capítulo do livro que eu mostrei para vocês. E eu digo isso porque a morte é um estado irreversível, até mesmo a morte encefálica que ele disse. Porque na medicina a gente tem 3 definições: a morte clínica, onde para pulmões e coração; a morte cerebral, onde não há impulsos cerebrais, e dentro dessa morte cerebral tem a morte encefálica, que define a parada de todos os órgãos do sistema nervoso, e também a morte biológica, que seria o fim de todas as células, de parar todas as células do corpo humano. Portanto, a morte é um estado irreversível, não irá voltar mais. Porém, contudo, todavia, a vida dentro do útero, o embrião, está se desenvolvendo. Ele não é irreversível, ele está em um processo de desenvolvimento. Por isso, não adianta a gente comparar a morte com o início da vida. Quando a gente fala o aborto é uma questão de saúde pública, a gente está falando o seguinte: 250 mil mulheres estão sendo internadas nos hospitais, não é verdade? Elas estão tomando leito de pessoas que estão precisando, elas estão usando remédios que poderiam estar sendo usados por outras pessoas. Ou seja, a saúde pública, a gente precisa tomar medidas, por quê? A gente está tomando leito de gente que não deveria estar lá. Então, como que a gente, já que é proibido, que a gente vai fazer como saúde pública? Qual medida, qual política pública a gente vai fazer, vai realizar para que esses abortos que são ilegais e não deveriam estar acontecendo, o que a gente vai fazer para isso? Então, vamos lá fazer, sei lá, educação sexual, planejamento familiar, incentivar o uso de camisinha, tal. Isso tudo, Ingrid, é parte do planejamento de saúde pública. Isso aqui é saúde pública. Basicamente, aqui ele está explicando por que aborto seria questão de saúde pública. Porém, ele ataca o espantalho. Ele não fala sobre por que o aborto em si, o ato de abortar é saúde pública, mas sim as consequências do aborto, né? É saúde pública, as consequências do aborto para não acontecer o aborto, né? Fazer atos para não acontecer o aborto, né? Tanto as consequências quanto o ato anterior de fazer o aborto. Isso já existe, né? Tanto na saúde quanto na educação. Porém, o assunto em si é sobre se o aborto, o ato de abortar, interromper a gravidez, matar o embrião, o feto, é saúde pública. Se isso é saúde pública, não se o depois ou o pré é saúde pública. Porque eu estou falando do ato do aborto em si. O SUS, o Estado oferecer possibilidade da mulher abortar. Melhor, é disso que isso não é questão de saúde. Travou. A consequência do aborto, eu concordo que é questão de saúde pública. A consequência dela já fez o ato lá do aborto, que o Estado não pode oferecer isso. Agora, a consequência disso, do sangramento, de infecção, de um monte de coisa, é sim a questão de saúde pública. E não só de saúde, como também de segurança pública, né? Porque ela está cometendo um crime, isso está lá previsto no Código Penal. Então, mas assim, a questão do aborto, o aborto, quando você fala aborto, não é só o ato. Tem o pré, o durante e o depois. O último dado que eu... Aqui ele justifica, né, que o aborto não é só o aborto, mas tem o depois e o antes. Não, o antes é o pensamento de cometer, não é o aborto. E o depois, as consequências do aborto. Não tem isso, pré, antes, depois. Pré, o ato e depois. O ato é o aborto. O pré é o pensamento. E
depois as consequências. São coisas diferentes. O último dado que eu encontrei sobre a morte de mulheres por aborto foi de 2016, do DataSUS, né? Que teve 127 mulheres que morreram realizando um aborto em 2016, aborto induzido. Eu vou refutar a Ingrid, porque eu queria saber de onde ela pegou esse dado. Eu fui até o DataSUS, coloquei lá as mortes por aborto, né, em mulheres de idade fértil. Todos os tipos de aborto, abortamento habitual, aborto espontâneo, aborto por razão médica e legal, outros tipos de aborto, aborto não especificado, falha na tentativa de aborto, complicação consequente de aborto de gravidez ectópica molar, de 2016. E todos esses deu apenas 57. É quase mais do que a metade do que ela falou. Então, eu queria saber qual foi a fonte dela, porque não achei isso aí. Um método contraceptivo é 100% eficaz. Então, tipo, o sexo tem que ser só para procriação? Não pode fazer sexo porque senão você tá assumindo... Não é bem por aí. Você tá ali tendo sexo por prazer também. E aí, algumas vezes... Por isso que as pessoas usam camisinha. É por prazer. É por prazer. Você faz sexo com a sua esposa por prazer. Sabe? Nem sempre é para engravidar. Então, o sexo não é só por prazer. Não é só por né, reprodução. Aqui ele quer separar as funções do sexo, né? Ele diz que existe o sexo para reprodução e existe o sexo para o prazer. E um argumento engraçado que ele diz é que por isso mesmo as pessoas usam camisinha, por causa que o sexo é para o prazer. Não, as pessoas usam camisinha porque o sexo é reprodutivo e elas querem obter prazer com o sexo. O sexo tem essas duas funções e elas estão ligadas, né, pela evolução humana, pela evolução dos animais e tudo mais. Eu tenho um post também sobre isso, é um post escrito, se vocês forem procurar no meu Instagram, vocês acham. Os dois estão ligados, né? Hoje em dia não está mais ligado, porém, né, a gente sabe que o sexo é reprodutivo, por isso a gente usa métodos para conseguir um sexo só para prazer e não engravidar, mas de qualquer jeito, se você não tiver nenhuma doença ou faltar algum órgão, o sexo é reprodutivo. A menos também que se você for homossexual ou tiver outra relação, assim, uma relação homossexual. Enfim. Eu acho que eu falei o contrário, né? Acho que eu falei sexo só por prazer. Acho que eu falei o contrário. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Sexo não é só para procriação, sexo também é por prazer. Porque assim, eles viram e falam, pô, não tem que acontecer o aborto clandestino porque é proibido na lei. Aí no que é liberado também não pode. Então assim, tipo, a gente chega num impasse absurdo, tá ligado? Então, se é liberado, você tem que calar sua boca e respeitar a opinião do outro. Pronto, acabou. Ponto, acabou. Eu finalizo o meu react com essa frase dele, né? Se é liberado, tem que calar a boca, ponto, acabou. Pensa só se essa frase fosse dita na época da escravidão. É liberado, pronto, acabou. Na época do nazismo. É liberado matar judeu, pronto, acabou. É forte essa frase. Muito forte. Então a gente tem que ter noção disso daí. Eu vou até repetir aqui. Tá ligado? Então, se é liberado, você tem que calar sua boca e respeitar a opinião do outro. Pronto, acabou. Ponto, acabou. Se é liberado, tem que calar a boca e respeitar a opinião do outro. Pensa só. Nossa, essa frase, se fosse colocada em outros contextos, seria horrível, assim como é nesse contexto aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do react. É meu primeiro react, eu nunca fiz, né? Espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo, da edição. E espero que tenham aprendido também um pouco com o que rolou por aqui nesse react. Se vocês gostaram, já sabem, dá um like. Se vocês acham que tem alguém para compartilhar, compartilha também. Se vocês quiserem que eu reaja a outro debate ou algo assim, coloca aqui nos comentários. Ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.